Salve, salve nação viajeira! Estamos aqui para um vídeo especial, muito especial. Esse é o nosso aniversário de 2 anos de viagem. Sim, parece que foi ontem que a gente gravou o vídeo especial de 1 ano de viagem e cá estamos gravando o vídeo comemorativo do 2º ano. E assim como fizemos no primeiro vídeo, nesse segundo vídeo nós vamos comentar um pouquinho sobre as experiências mais marcantes durante esse 2º ano de viagem, que foi completamente diferente do primeiro. Se você não assistiu ao vídeo onde a gente fala um pouco da experiência do 1º ano, clica aqui no link que vai aparecer para você e corre lá para ver como foi o começo da nossa viagem. Não sei se todo mundo sabe, mas o nosso 1º ano foi inteiro feito de carro, né? Por toda a América, por todo o continente americano, América do Sul, América Central e América do Norte. E o começo do 2º ano de viagem foi feito de mochilão pelo Sul e Sudeste Asiático. E essa mudança foi drástica, porque nós viajamos durante 5 meses de mochila. Então é outro tipo, completamente diferente de viagem. Tanto que nós fizemos um vídeo de mochilão versus overlander, onde nós comentamos as diferenças entre os dois tipos de viagem. Se você quiser assistir, clica aqui em cima. A experiência foi bem diferente do que a gente vinha vivendo até então. Mas foi muito válido, a gente considera que foi uma escolha acertada ir para a Ásia de mochila e não de carro. Foi incrível, a gente viveu um monte de coisa, a gente teve que se adaptar tudo de novo, né? Porque a gente já estava ali acostumado com a vida no carro e aí mudou tudo, a gente teve que se adaptar de novo. Então foi aí um desafio, mas foi um desafio bem bacana. E com certeza agregou muito em experiência e vivência e aprendizado. Bom, e a gente começou esse período aí do mochilão colocando o pé na Ásia ali através de Kuala Lumpur, a capital da Malásia, que foi pra gente a experiência perfeita para mostrar o que seria a viagem ali na Ásia. Kuala Lumpur é uma cidade grande, é uma cidade com muitas culturas misturadas, é um caldeirão ali de culturas misturadas, então foi um choque, foi um lugar assim que a gente se viu meio deslumbrado, tipo criança assim. A gente também começou a usar o Couchsurfing, que até então a gente não tinha usado, então acho que Kuala Lumpur marcou por ser a porta de entrada da Ásia. E ao sairmos da Malásia, começamos a Tailândia, pelas ilhas paradisíacas, principalmente de Koh Lip, né? Nossa, essas praias, essas ilhas da Tailândia foram incríveis. E entrar num país que a massiva população cultua o budismo é também uma experiência muito interessante, né? Ver os templos e tal, e o tipo de budismo que eles contemplam, né? Que é na minha opinião, é um budismo bem diferente dos outros que eu travei contato. Foi quase 1 mês na Tailândia, foi incrível. Bom, e ainda na Tailândia a gente teve que tomar uma decisão que seria mudar um pouco os rumos do roteiro inicial que a gente tinha planejado por conta da data. A gente acabou descobrindo que se a gente quisesse ir para a Índia, teria que ser naquele momento ou depois não seria possível por conta do clima. E aí a gente fez essa mudança louca, que foi sair da Tailândia e voar para a Índia, onde tudo aconteceu. Assim, acho que a Índia foi disparado o país mais louco da viagem inteira até agora. Um lugar sem comparações com nenhum outro no mundo e onde a gente viveu experiências assim, literalmente das mais malucas. Então a Índia foi um choque, foi difícil, foi assim, perrengue atrás de perrengue, mas ao mesmo tempo foi divertidíssimo. A gente já foi com esse espírito de dar risada da desgraça, assim, porque a gente sabia que ia ser difícil. Então acabou sendo uma experiência bem marcante. Eu defino sempre a Índia como uma viagem intensa, muito intensa. Sempre quando eu falo sobre Índia, vem na minha cabeça o cheiro, por exemplo. O cheiro, para você ter uma noção, eu vou falar em palavras reais, tá bom? O cheiro é um cheiro de merda, com mijo, com flores, com incenso, com tempero, com bicho, com gente fedida, com muita poluição, tudo isso misturado.
Então a Índia é um país de intensos, então tudo é intenso, nada é suave, sutil, não, é tudo intenso, tudo. A vivência das pessoas, as pessoas são muito próximas, não tem espaço vital, o trânsito, o cheiro, a comida é muito intensa, tudo é muito intenso. Então é difícil, porque quando você olha para uma coisa, você fala, nossa, que bonito, que interessante, que diferente, mas é tão horrível ao mesmo tempo, sabe? Tem essa dualidade entre odiei e amei em tudo que você observa. Aí depois da Índia nós pegamos um busão de Varanasi para ir pro Nepal, para ir para Katmandu. E aí de Katmandu nós pegamos o voo que é considerado aí o voo mais perigoso do mundo para Lukla, para darmos início ao trekking do Everest, que na minha opinião foi um dos highlights da nossa viagem. A gente ficou 16 dias de trekking, de caminhada pelos Himalaias até a base do Everest, e foi uma experiência incrível. Bom, e quando a gente terminou o trekking, a gente estava bem cansado. Foram 2 experiências aí bem fortes, tanto a Índia quanto o trekking. Então a gente saiu do Nepal precisando de um descanso, e para isso nada melhor do que a Indonésia. Então a gente foi para Bali, passou ali em Bali quase um mês, descansando, ficando bem tranquilo. Então ia na praia, ficava no hotel. A gente foi assim para descansar mesmo, com a ideia de não ter tempo, de não se apressar, de parar um pouquinho para assimilar tudo que a gente tinha vivido. E Bali também foi incrível, é considerada aí a Ilha dos Deuses, né? A religiosidade, as artes de Bali, tudo isso encanta muito, a gente curtiu bastante. Saindo de Bali, a gente foi para Ilha de Flores para conhecer ali a região de Komodo, que também é maravilhosa, um dos lugares mais bonitos que eu já vi. E também deu pra gente curtir, descansar e ficar assim bem na vibe da Indonésia mesmo. E foi ali que eu acabei tomando a decisão de voltar pro Brasil, porque eu senti que eu estava precisando um pouquinho de casa, assim. Essa mudança do estilo de viagem pro mochilão, para mim foi bem forte. A questão de estar sempre em hotel, como nosso orçamento é pequeno, a gente ficava em hotéis baratos, nem sempre são limpos. Lá na Ásia, a noção de limpeza deles é bem diferente da nossa. Então, o hotel muitas vezes sujo, a comida muito diferente, a gente já não tinha mais como cozinhar, ter que comer na rua o tempo todo. Eu fiquei doente com frequência, assim, já estava bem cansada dessa intensidade da Ásia. Apesar de ter gostado muito, eu acabei preferindo pisar um pouco no freio e voltar para o Brasil, passar lá uns dias com a minha família, que eu também já estava sentindo bastante saudade. Então a gente acabou se separando nesse momento da viagem. E nessa separação foram aí 40 dias, né, separados. Da Indonésia ela foi pro Brasil, eu voltei para Tailândia para encontrar com vários amigos no norte da Tailândia, em Chiang Mai. Putz, foi incrível esse momento, porque eu fiquei triste, né, porque eu ia começar a viajar sozinho um bom tempo, mas ainda não tinha caído a ficha de que eu tava viajando sozinho, porque logo na sequência eu encontrei com o Brunão, do Na Vibe Zen, encontrei com a galera do Método de Rose, que foi uma galerona que tava viajando junto por lá. Nossa, foi muito legal. Logo depois a gente foi pro Camboja, lá pro complexo de templos de Angkor Wat, e ainda com essa galera do Método de Rose, que eram vários, assim. E só depois dali que eu realmente caiu a ficha que, nossa, eu tô viajando sozinho, né? Quando eu fui pro Vietnã, pra Hanoi, aquela cidade maluca, e depois eu fui pra Halong Bay, Hoi An, e na sequência eu fui pras Filipinas, que na minha opinião tem as praias mais lindas do mundo. Nadei com baleia. Viajar sozinho é uma experiência muito legal, eu gostei bastante, mas pra mim, esses momentos, essas coisas incríveis têm que ser compartilhadas com alguém, sabe? Senão você acaba, se você ficar muito tempo nessa sozinho, assim, pra mim, eu acabaria explodindo, sabe? Não daria. E aí logo depois, peguei o voo de mais de 2 dias de viagem para Oman, né, no Oriente Médio, depois para Inglaterra, para depois encontrar com a Mari na Holanda. E eu fiz a mesma coisa, saindo do Brasil, pinguei lá nos Estados Unidos para depois encontrar o Plá na Holanda. Essas escalas loucas, assim, foi porque foram os melhores preços que a gente encontrou. Então, pegamos voos meio esquisitos.
E foi então que a gente decidiu comprar um carro novo. Só que comprar um carro novo num país que não é o seu nem sempre é uma tarefa fácil, né? Então, enquanto eu estava no Brasil, eu pesquisei muito a respeito de leis e formas, né, da gente fazer isso, comprar um carro na Europa, sem ter cidadania de nenhum país europeu, sem ser residente de nenhum país europeu. E a gente acabou achando uma forma, que foi fazer a placa de exportação na Alemanha. E aí a gente tinha essa meta. Quando a gente se encontrou na Holanda, logo a gente foi para a Alemanha com isso em mente. A gente tinha que, o mais rápido possível, comprar um carro e transformá-lo em um motorhome. E a gente foi muito bem sucedido nessa tarefa, porque em 4 dias, no total, assim, a gente chegou na Alemanha, 4 dias depois a gente estava com o nosso motorhome montado no Citroën Berlingo, que a gente está viajando agora. Para quem quiser ver como foi a montagem, tem o vídeo aí. Já se passaram 25 mil quilômetros, que ele não deu nenhum problema, nem um pneuzinho furado, nem nada, e a gente está super feliz com ele. Aí depois da gente pegar o carro, nós fomos direto em direção à Escandinávia. A Escandinávia é daqueles países super, hiper desenvolvidos, onde todo mundo tem grana e é tudo muito caro. Então esse foi o primeiro baque, tudo era muito caro, principalmente combustível. Mal sabia a gente que dali pra frente a gente nunca ia pagar menos do que $1 no litro de combustível. E principalmente comparando com a Ásia, né, que era a experiência imediatamente anterior, estar na Escandinávia foi um susto pelos preços, né? E aí a gente ficou um mês só na Noruega. Nossa, que foi maravilhosa. Noruega você pode acampar em qualquer lugar, tem pouca gente, muita natureza, muita cachoeira, muito rio, fiord, montanha, trilha. É um país perfeito para quem gosta de viagem, de aventura, de viagem em natureza, né? E com certeza foi um dos países que a gente mais gosta, né? Sim. E ainda na Escandinávia a gente encontrou com amigos mais uma vez na improvável Finlândia. E na saída da Finlândia nós fomos barrados na Rússia. Isso foi um balde de água fria, porque ali deu uma estremecida nas nossas pernas aí em relação ao projeto, porque, como assim? A gente foi barrado por causa da placa de exportação. Então a gente começou a se questionar, será que todos os países fora da União Europeia ou da zona Schengen vão recusar a nossa entrada por causa da placa? Bom, a gente manteve a cabeça fria e fomos em direção então à Ucrânia, né? Nós passamos por todos os países ONIAs, né? Estônia, Lituânia e Letônia. Depois entramos pela Polônia, onde passamos por Auschwitz, que foi uma das experiências mais arrepiantes, mais sinistras de toda a viagem. E fomos para a Ucrânia. E aí quando nós chegamos na Ucrânia, fomos barrados de novo. E a gente ficou triste pelo segundo país, né? Mas assim, sabendo que são países difíceis, aí, mais fechados, a gente relevou. E aí nós fomos em direção à Romênia. Foi um momento de muitas dúvidas, né, com relação ao que seria da nossa viagem a partir dali, porque se a gente não conseguisse entrar nos outros países, a gente teria que mudar totalmente o roteiro ou nos desfazer do carro precocemente. Mas ao mesmo tempo foi legal ter essa experiência porque deixou a gente muito cuca fresca, assim, do tipo, se não der para ir para frente, a gente volta para trás, ou faz um plano B, um plano C. E de verdade a gente levou isso muito numa boa e a gente estava ansioso em algumas fronteiras, mas nunca preocupados ou estressados. Então acho que isso foi um amadurecimento aí que a viagem nos trouxe de aceitar as coisas como elas acontecem. E outra coisa muito interessante também é que deixou claro pra gente que sempre quando você tem um problema, esse problema pode ser resolvido não de uma forma, mas de várias formas, e ele vai ser resolvido, sabe? Então é importante a gente pensar quais são as opções e ver qual é a melhor opção pra gente naquele momento. Então a gente começou a pensar e quando a gente viu tinha umas 10 opções, né? E a gente até brincou em um dos vídeos que a gente nunca sabe onde a gente vai estar amanhã, porque tudo pode mudar, porque a gente tem plano A, B, C, D, F, G, H e J, sabe? Então, a gente é muito flexível, né, nesse sentido, e a viagem nos fez isso. A gente não é teimoso com uma coisa e vai ser assim, que não sei o que. Não, calma, velho, você tem um montão de opção, né? Vamos pensar no que é mais fácil, no que é melhor e mais agradável. Quando a gente chegou na Romênia, foi
uma belíssima surpresa aí, né? A gente não sabia quase nada sobre a Romênia. Era um país que estava no caminho, a gente sabia que seria interessante por ter uma cultura diferente e tal, mas acabou sendo maravilhoso, assim, um país de natureza belíssima, um país de pessoas muito tranquilas, muito simples, um país bem rural, por um lado, mas ao mesmo tempo com uma qualidade de vida bacana aí para o pessoal que mora lá e que surpreendeu, assim, a gente acabou passando, sei lá, 20 dias, quase um mês na Romênia e a gente saiu de lá totalmente apaixonado. E então, damos início aí a partir do fim da Romênia, né, aos Balcãs. Os Balcãs, sei lá, sempre quando eu penso em Balcãs vem uma alegria, porque todos os lugares são bonitos nos Balcãs, todos os lugares são bonitos nos Balcãs. Montanha, que é o que a gente gosta de montanha. Então os Balcãs é um lugar perfeito para quem gosta de montanha. A cultura é legal, a música é bacana, a comida é boa, tem história pra caramba. Os Balcãs pra gente foi, assim, uma experiência muito, muito legal, tá? E a gente fez meio que correndo, porque a gente tinha que meio prazo para voltar para a Alemanha para refazer a nossa placa. E enquanto a gente estava lá nos Balcãs, o nosso cartão foi clonado quando a gente estava na Albânia. Bom, outra experiência que também não foi muito legal, né? Você entra lá no extrato da conta e vê uma operação que você não fez. Na hora eu liguei para o banco e imediatamente eles cancelaram o meu cartão. Só que eu não estava preparada para isso, né? Eu precisava sacar dinheiro, pelo menos. Não teve conversa. Bloquearam o cartão e a partir dali a gente teria que pegar o cartão em algum lugar que a gente não sabia onde poderia ser, porque a gente não tem endereço fixo. Então também foi aquela correria para arrumar um endereço para receber o cartão e mais uma vez os amigos aí ajudaram. Uma amiga do Plá, lá de São Paulo, a Lilian, indicou uma amiga dela que mora na Alemanha, a Carol, que recebeu o nosso cartão lá em Munique e a gente pegou com ela depois. Então foi aquela tensão, né, de ter pouco dinheiro para passar ali cerca de 10 a 15 dias até pegar o cartão e saber se o cartão ia chegar direitinho. Nosso banco é nos Estados Unidos, a comunicação não é tão fácil. Então foi um momento tenso, mas mais uma vez, a viagem ensinando a gente a ter calma, resolver as coisas com tranquilidade, porque elas se resolvem. Sim. Nós fomos para a Croácia, desfrutarmos aí do final do verão, né? Com aquelas praias maravilhosas e nos pegou de surpresa um dilúvio. Nós fomos pra montanha e aí começou a chover muito, trovoar. E aí veio uma enchente, o lugar onde a gente acampou tava alagado, a gente acordou com o maior medo, assim, super cedinho pra sair, conseguimos sair na estrada alagada, cara. A gente ficou um tempo esperando a água baixar, quando a gente chegou na cidade, tudo tava um caos, alagado, as pedras rolaram da montanha para as casas. Nossa, aquele dia foi feio, não parou de chover uns 2 dias seguidos depois dali. Nossa, foi um dia muito intenso. Acho que essa experiência deixou a gente um pouco mais atento, assim, com relação aos nossos free campings, né? A gente adora acampar no meio do mato, enfim, livre. É uma das coisas que a gente mais gosta de fazer e a gente faz praticamente todos os dias. E depois daquele dia a gente começou a prestar um pouco mais de atenção, assim, porque a gente nunca pensa nessa possibilidade, né, de alagar, de cair uma árvore em cima do carro, alguma coisa assim. E depois desse dia a gente passou uns dias ali um pouco tensos, agora já passou. Agora a gente sempre fica mais ligado no clima, a gente procura ver a previsão do tempo, as condições do lugar onde a gente está. Isso agregou muito em experiência de camping, né? De natureza, assim, de viver wild, né? De respeitar mais a força da natureza, porque, de fato, se ela quiser, ela te destrói. Aquilo assustou bastante a gente. E aí, depois de lá, a gente foi em direção à Alemanha para refazer o processo da placa e resgatar o nosso cartão.
E isso foi bem bacana porque a gente não sabia se é direito, se a gente ia conseguir renovar a placa ou não. A gente conseguiu, deu tudo certo, perfeito. A gente cruzou a Hungria, voltamos para a Romênia rapidinho, Bulgária, encerramos a parte europeia, né? Oficialmente, rompendo um paradigma que a gente tinha, que é a relação da natureza, né? Porque a gente achou que a gente ia ficar muito mais em cidade, visitar museus, capitais. E nossa, a natureza europeia é maravilhosa, surpreendente. E outra coisa interessante que a gente vivenciou é que a gente saiu de um carro que era um Defender Land Rover 4x4, alto, robusto, forte, que entra em qualquer lugar, para um Citroën Berlingo 4x2, baixinho, mas é um carro de trabalho. Então ele é forte, ele é um valente que atola em qualquer lugar, mas a gente mete ele na grama, na terra, na areia, no off-road total, e ele se saiu super bem, cara. Mesmo com esse carrinho, a gente continua com o nosso sangue aventureiro off-road, né? Atolando um pouco mais do que antes, com certeza, mas até agora nenhuma situação difícil de sair, né? Não, foi incrível. 4x4 continua nas nossas vidas. Depois da Europa, entramos na Turquia. Novamente na fronteira, a gente tava meio assim, né? Pô, será que a gente vai conseguir entrar? Será que não? E tal. E bom, conseguimos com a maior facilidade do mundo. Sim. A Turquia superou as nossas expectativas. Sim, é um país que tem se mostrado aí maravilhoso, cheio de história, cultura, culinária, natureza belíssima. Então a gente tá curtindo pra caramba estar aqui na Turquia. Aqui entra os nossos planos pro futuro, né? Depois daqui da Turquia a gente vai fazer Geórgia, tentar entrar na Geórgia, Armênia e depois a gente vai voltar pra Turquia. Esse é o nosso plano A, tá? Tem os outros. Voltar pra Turquia, entrar pra Bulgária novamente, vender o carro lá, aí volta pra Istambul, pega um voo pra Israel, volta de Israel pra Turquia, depois vai pro Irã. Então tem muita coisa ainda pela frente aí nessa nossa temporada e eu espero que você continue viajando com a gente. Para quem ficou triste aí que o Plá deu a notícia de que vamos vender o carro, isso já estava nos planos desde o início, até por isso a gente investiu num carro barato, fez um motorhome de uma forma bem simples, porque a gente sabia que era um carro para um período determinado, né? Então tá acabando o prazo da nossa placa de novo e a gente tem que vender o carro. Então não vai ser tão triste quanto da outra vez, porque dessa vez a gente está preparado para isso. Volta lá para esses vídeos que se você tem alguma curiosidade sobre algum desses pontos da nossa viagem, volta lá para ver, foi bem bacana. E, cara, espero que você continue viajando com a gente. Se eu posso resumir esse segundo ano de viagem, foi experiência, assim, e amadurecimento. A gente tá muito mais lúcido, tem muito mais experiência, tá muito mais confortável em viajar. Mais seguro, muito né? mais seguro, a gente já não tá mais com medo de que a grana vai acabar, sabe? Como a gente tava na América. A gente já sabe o nosso orçamento, a gente já sabe como fazer para se manter dentro do orçamento. Bom, tudo na vida é experiência, então esse segundo ano aí foi só curtição. É isso aí, galera. Então, fique com a gente aí pro próximo terceiro ano de viagem. E se você curtiu o vídeo, lembre-se de deixar o like, inscrever-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Deixa um comentário aí, bora viajar junto, salve, salve nação viajeira. E é isso aí, bora viajar junto, galera.